hoje entraremos nos domínios dos arcanos menores. Falamos lá no comecinho, na aula introdutória do nosso curso, então falamos que arcanos são segredos, passamos pelos 22 arcanos maiores, então pelos segredos maiores, e hoje iniciaremos nos arcanos menores. E por que essa diferenciação? Então, assim, nos arcanos maiores, a gente pode perceber, como falei anteriormente algumas vezes, que pode ser, o arcano ele pode representar um acontecimento, ele entraria na previsão como um acontecimento, como uma pessoa, como um padrão de comportamento, como algo que sugere um facilitador da situação ou como um dificultador, Então vamos encontrar os menores. E os menores, na verdade, a quantidade é bem maior e isso é assustador. Muita gente mexe, Eu vim encontrando muitas pessoas ao longo da vida falando de tarô. Você joga com as 78 cartas e tal, jogo. E aí quando a gente perde o medo e a gente vai olhar, existe uma elaboração, um refinamento 1000 vezes maior nos arcanos maiores, por isso então arcanos maiores, e nos arcanos menores, que são contidos por 4 naipes, então copas, ouros, os 2 vermelhinhos, paus e espadas, os 2 pretinhos, do baralho de jogar mesmo, assim, buraco, pôquer, e de 4 figuras reais. O pajem, que seria a criança numa família real, ali seria a família real. O cavaleiro, o jovem, a rainha e o rei. Então, nos arcanos menores, a gente pode ver que do Ás, que representaria o 1, até o 10, as situações são o que são. Então, a gente estava vendo a possibilidade nos arcanos maiores da carta na posição ali normal, vamos botar assim, e da posição invertida. Quando sem querer a pessoa pega e inverte a carta, ela teria um outro sentido, é uma forma de comunicação, de entendimento do oráculo, A gente trabalharia com isso. Nos arcanos menores, pode ser que alguém trabalhe com essa parte invertida dos menores. Eu não trabalho, E como já disse anteriormente, quando você pegar intimidade com o seu baralho, você vai vendo de que modo vocês se comunicam e você pode estabelecer algumas regras também. Então, pode ser que sim, você vai pegar uma carta, deixa eu ver, 2 de copas, olha que interessante, vamos falar de copas hoje, Então, estamos aqui em sincronicidade. Então, o 2 de copas, para mim, vindo como uma carta, que eu também não gosto muito de usar isso, positiva ou negativa, porque a vida ela é feita de altos e baixos e de aprendizados, então até o que parece negativo para viver é positivo em termos de aprendizado, A gente pode tirar algo interessante dali. Mas o 2 de copas ele seria essa carta, entre aspas, positiva, bem positiva, e para mim, existe uma posição aqui na cruz céltica, que vamos aprender agora, daqui a 2 minutinhos, que seria o problema. Qual é o problema? Mas assim como na mandala, que tem os inimigos ocultos, essa posição ela está ali. Estabelecemos que no nosso jogo haverá os inimigos ocultos, como naquela jogada de 3 cartas ou de 6 cartas, em algum momento tem o que ajuda, o que atrapalha, então a posição que atrapalha está ali. E então o que eu estabeleci? Quando é uma carta positiva, na posição do problema, do que atrapalha, dos inimigos ocultos, caso você vá usar os arcanos menores na mandala, isso a gente vai falar daqui a pouco, eu não uso, mas muitas pessoas usam para nortear. Então aqui eu estou entendendo, mas é tão amplo que eu vou colocar uma carta ali por cima para tentar afunilar. Eu vou ver o que está... qual o aspecto da vida, porque cada naipe ele vem representando, ele vem trazendo um elemento, água, ar, terra e fogo,
ele vem, né, denominando isso. São 4 figuras reais, então o pajem ele ficaria alheio, mas cavaleiro, rainha e rei entraria, né, nas cartas do baralho de jogar buraco, como valete, dama e rei, e entrariam como representações de alguns signos do zodíaco. Mais uma vez, estamos aprendendo tarô, não astrologia, mas as artes elas vão se comunicando, né? São primas ali, elas não são necessariamente irmãs, mas elas são primas de primeiro, ou de segundo, ou de terceiro grau, mas em algum momento existem interseções. E é importante, isso são dados. Quanto mais a gente vai agregando conhecimento, mais recurso numa interpretação a gente consegue ter. Então, assim, quando uma carta que é positiva sai, para mim, na minha forma de jogar, ela sai numa dessas posições para indicar o que é negativo, até em caráter de prevenção. Então, o que é negativo, ele é muito importante a gente saber. Não que a gente vá buscar, mas a gente não pode não querer olhar, né? Que quando a gente estivermos no naipe de espadas, tem a carta que espadas ele fala da mente, então tem os conflitos mentais, todos nós sabemos disso, né? Vivi muito, tive muitos problemas, mas a maioria deles nunca aconteceu. Isso é o naipe de espadas, tá? E existe o 2 de espadas, que o 2 de espadas é assim, tem algo acontecendo, mas olha, eu não quero olhar. Então tem aquele momento da negação, da fuga, e não dá certo isso, né? O ideal é que possamos olhar para que possamos descobrir soluções ali para ultrapassar aquela fase. Não tem como botar a poeira embaixo do tapete. Então, uma carta positiva numa posição dessa que indica o que é negativo, o que atrapalha, para mim, ela neutraliza. Está dizendo que não tem o que atrapalhe, a não ser que seja uma coisa muito bandeira, no sentido do que eu tô com um projeto de vida, de trabalho, um projeto de trabalho da minha vida, né? Não que o trabalho seja a vida, um projeto de trabalho que é fundamental para mim. Eu coloquei muita energia ali o tempo inteiro e estava solteira ou estava numa relação onde eu me sentia segura para ser espontânea, para fazer os meus horários, né? Para colocar energia nesse projeto que eu precisasse colocar. E de repente, estou completamente apaixonada, né? Tum, a carta da torre, chega alguém como se fosse um raio, me desestabiliza ali. E aí, então, vamos pensar. 3 de copas, a carta do estar apaixonado, no que atrapalha. E aí você vai vendo que tem muito copas, que é uma delícia, tem indicações em copas de ruptura, necessidade de abrir mão em algumas casas. Então, né, sempre são contextos que vão mostrar pra gente todas as fases da possibilidade do que aquele naipe está trazendo. Então tem que ter. Quando a gente fala de amor, a gente tem que falar de desapontamento, de traição nossa em relação à própria relação, que é colocar expectativas irreais no outro ou na própria relação. Então, de amor próprio. Existe amor, uma carta ótima para amor. A pessoa toda feliz. Mas a taróloga errou, porque não apareceu ninguém. Não, mas você sentiu falta? Até que não senti, sei lá, tô fazendo um sucesso, eu tô tão bem, assim. Por quê? Apareceu a carta do amor, mas do amor próprio, né? Como se fosse o sol ali, um equivalente na nossa mandala, né? Que é uma carta boa pro amor, mas não necessariamente cabe alguém ali numa parceria, porque às vezes o sol tem que brilhar sozinho, né? Então, vamos mexer um pouquinho aqui na cruz céltica, que foi uma jogada lá na introdução, que eu falei, quando chegarmos nos arcanos menores, vamos conhecer a cruz céltica. Então, onde eu abro essa jogada da cruz céltica, né, com os arcanos menores todos, e o consulente ele vai escolher 10 cartas. Mas em que situações é interessante abrir uma cruz céltica? Então você está treinando, você está aprendendo e você está treinando com um amigo, você quer jogar para você,
né? Então, vou jogar isso, como é que eu posso fazer? Eu não tenho... Qual a pergunta que você quer fazer? Eu estou estudando tarô e eu, né, quero jogar para você. A pessoa, não sei. E você não quer abrir a mandala para pegar toda aquela história, a mandala é demorada, porque você vai falar o que aparece ali, você vai ouvir da pessoa o feedback para dar continuidade à mandala que iria, né, daquela data até 6 meses, os 6 meses seguintes. Então é um jogo mais demorado. Então eu quero um jogo mais rápido. O que eu posso fazer? Vamos aprender a Cruz Céltica, né, que é a jogada que, assim, mais completa em se tratando de arcanos menores. E não tenham medo de mexer com os arcanos menores, porque, na verdade, o volume assusta, mas eles são arcanos menores, segredos menores, porque eles são o que eles são. Então, cada cartinha do Ás ao 10, ela vem trazer um acontecimento, e nas figuras, aí as figuras elas já são mais complexas, elas vêm trazer ou uma pessoa, ou um padrão interno, ou um padrão interno ativado por uma pessoa que se aproxima, ou uma situação. Então isso vem lembrar o quê? Isso vem lembrar os arcanos maiores, tá? Mas nada que a gente não vá dar conta e daqui a pouco perceba que é muito, muito fácil, muito mais fácil, inclusive, mexer com os arcanos menores do que com os maiores. Então, onde que é interessante que eles entrem? Eles são mais objetivos. Então, numa situação bem subjetiva, quando eu começar a trabalhar, como vai ser? Sendo que eu não tenho nenhuma perspectiva, eu não estou numa entrevista de emprego, eu não já ali comecei num trabalho, fica muito solto, assim, os arcanos menores, assim, eu não indicaria os maiores para ver, inclusive tentar achar por tempo qual a probabilidade, o que eu devo fazer para diminuir esse tempo até que eu possa começar a trabalhar, né? Eu usaria isso. Agora, desde o momento que eu estou num processo seletivo, então assim, como vai ser o meu processo seletivo? Algo mais restrito mesmo. Aí desde o momento que eu entrei, então assim, como vai ser o meu período nessa empresa, né? Nesse trabalho. Aí a gente pode perguntar até sem data, a gente pode perguntar do trabalho em si, mas desde o momento que eu entrei. Então, eu gosto de mexer com as cartas, né? Já falei isso, no período de no máximo 1 ano, porque a gente vai mudando muito também, tá? Então, exemplo de Cruz Céltica. Partiu, embaralhou arcanos maiores, partiu e tirou uma carta para validar, né? Por um acaso aqui saiu o mago, né? Numa pergunta específica, que pode ser, deixa eu ver o meu momento atual, de hoje até daqui a 1 mês, estou treinando, estou estudando, vamos ver como é que é. Eu posso fazer essa jogada e eu tiro um arcano maior só para dar aquele suporte, né? Porque, vamos imaginar, eu tiro um enforcado aqui e tiro um jogo, uma Cruz Céltica com cartas muito legais. Significa o quê? Significa que as coisas vão acontecer muito bem, os resultados vão ser prósperos, mas exigirá um sacrifício. Ou talvez eu tenha que ter paciência, né? Porque o tempo ele vai ser maior do que aquilo que eu estava imaginando num primeiro momento. Então assim, saindo o mago, o que fala? Fala que os meus caminhos estão abertos, que provavelmente os acontecimentos eles vão se dar num curto espaço de tempo, falaria disso. Mas isso é só para ter uma base mesmo. Quando o jogo confundir, a gente vai para aquele norte, que é o arcano maior que vai estar marcando. Mas vamos ver, tá? Então aqui, olha, a Cruz Céltica, ela contém, nós tiramos, nós embaralhamos, partimos também, pensando na pergunta, o mesmo processo sempre, tá? E o consulente, ou se o consulente for eu próprio, né, de mim mesmo, temos que tirar 10 cartas, tá? Então vamos lá.
tiramos 10 cartas, naquela ordem, uma carta em cima da outra e começamos. Vou abrir o jogo. E depois eu vou falar sobre ele. Então vamos falar das posições. A primeira carta que eu coloquei, essa, então é a posição 1. A posição 1, ela vai trazer o hoje. Aliás, essa fileira inteira, incluindo essa que está cruzada, essa fileira, ela traz o hoje. Mas qual a definição? Essa é a carta que abre a jogada. Então, o cenário que eu me encontro hoje é esse. Tá? A base hoje é essa. A carta 2, ela cruza e ela entraria na questão de qual o problema. Como os arcanos menores, eles são o que eles são, eu não costumo usar numa carta que supostamente é positiva uma interpretação negativa. Então eu acho que a gente pode até pensar um pouquinho, por exemplo, 4 de paus. Paus é elemento fogo, fogo fala da criatividade e o elemento, o naipe de paus, ele fala de projetos, né? Pode ser projeto de vida ou pode ser um projeto específico, alguma ideia que ela está sendo planejada ali para chegar a algum lugar. O 4 é interessante porque fala eu encontrei as pessoas certas, eu já estou com tudo que eu preciso para conseguir botar no plano objetivo aquele desejo, aquele projeto de um modo bem sucedido. Então é uma carta bem auspiciosa, né? O que atrapalharia aqui? Aí você pode perguntar para a pessoa, olha, essa é uma carta interessante, né? Falar o que eu acabei de falar para vocês. Você está bem estruturada, você já está com todos os contatos, você já está com as parcerias, você já está ali com tudo engatilhado para você iniciar o seu projeto? Ah, não, falta um detalhe ou outro. Então, assim, quando esses detalhes eles estiverem completos, não vejo nenhum problema, tá? O que você poderia falar seria isso. Em cima, então ainda nessa parte aqui central, a carta acima da carta central seria o que está ali, na tua visão consciente, né? Como eu percebo esse meu momento. E não necessariamente é uma carta compatível com aquilo que está nas entrelinhas, que estaria ali no inconsciente, tá? Então, vindo para o passado, então posição 1 é o que se apresenta, o cenário, né, onde a pessoa está inserida. 2, qual seria o problema? 3, o que está na consciência. 4, o que está no inconsciente, mas aquele inconsciente bem próximo, provavelmente saindo no jogo a pessoa ela já não vai se surpreender. 4, né? Então a gente vem passado, vamos vir sempre mais para o lado esquerdo ali na configuração visual. Então, influências de um passado próximo, vamos imaginar. Se eu fiz uma pergunta num prazo de 6 meses, a gente pode pensar nesse passado próximo 1 mês, 1 mês e meio, no máximo 2. Então, a gente vê essa influência, ela é positiva, é uma carta positiva ou uma carta mais difícil. Então, vamos ver o que a gente vem trazendo, né? E futuro próximo também, se o prazo for esse, 1 mês, 1 mês e meio, pode ser uma semana, né? Ali, então, algo no futuro próximo aparecendo aqui. 7ª carta, ela ratifica o que está aqui no centro. Então, é uma carta para dar um embasamento ainda maior do que está aqui. O jogo está confuso, saiu muita figura aqui, então está falando de muitas pessoas envolvidas, né, ali naquela pergunta, e de repente surge um padrão de comportamento, ou nesse caso, não saiu nenhuma figura aqui no centro e saiu uma figura
na posição 7. Então pode estar marcando uma pessoa específica que no momento presente pode ajudar, né? Ou pode prejudicar, dependendo do contexto. Posição 8. Como eu sou visto, como as pessoas estão me vendo, tá? Então isso é como as pessoas estão me vendo, que não necessariamente é como você está. Isso é como é que eu estou sendo visto? Também isso está sendo positivo ou negativo? E às vezes, como uma estratégia, é melhor todo mundo achar que eu estou na pior e eu surpreender ali na frente, tá? Então isso, e às vezes bate muito, a pessoa está vendo exatamente aquilo que está acontecendo e é interessante. Posição 9, essa posição é bem interessante, porque ela fala de esperanças e temores. Então a gente vai perceber, né, aquela cartinha que sai ali, é uma carta que ela é mais esperançosa, é uma carta que ela é positiva, então na verdade está falando de temor nenhum ou poucos temores, a pessoa está bem esperançosa, mas com base, ou é uma carta mais negativa, minha esperança está bem pequenininha e eu estou bem temerosa, e às vezes tem que estar mesmo. E o resultado final. O resultado final é a parte mais importante. Então a gente tem que pegar o resultado final, o centro, o resultado final. Então da onde inicia a cruz céltica até o fim, tá? Ali é a base, o fim mais importante porque é a frente, né? Aquilo que tá. Então já desenrolou e a frente o que eu encontro? Aquele é o resultado final. Com uma base também naquele arcano maior. Eu tô falando, e aí são muitas coisas para olhar, mas depois automaticamente a gente vê e é simples, não é difícil. Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, eu não vou fazer a leitura do jogo inteiro, porque eu não me concentrei em nenhuma pergunta, né? O objetivo aqui era definir a posição e conceituar cada posição para vocês, mas aqui a gente está vendo um jogo razoavelmente bacana, onde no resultado final aparece o 10 de paus, que o 10 de paus é uma carta, paus fala então, né, novamente, da criatividade e dos projetos. Só que no 10 de paus, a pessoa ela assumiu mais responsabilidade do que ela poderia suportar. Então ela precisa parar, reconfigurar e fazer de uma outra forma. Ela está sobrecarregada. Né? Então, nessa pergunta, como é que eu vou terminar aí o meu semestre? Você vai terminar o seu semestre sobrecarregado. Você vai precisar de umas férias, você vai precisar de alguma coisa, a vida vai exigir isso de você. E por um acaso, como as pessoas estão me vendo, só por um acaso, né, sai o 9 de espadas. Espadas é um naipe mental, o 9 é uma das cartas mais apavorantes, tá? Das 3 cartas dos arcanos menores, as 3 cartas que eu acho que exigem ali mais da gente, né? O 9 de espadas para mim é a principal, que quando sai é algo que assim, sabe a lua no negativo, né? Então o 9 ele fala de conflitos mentais, muito, quando a gente não consegue dormir, quando a gente está ali, não consegue abstrair da situação, parece que a situação consome a gente. É uma carta que ela mostra que a pessoa ela tem uma desesperança, a pessoa olha para o futuro e ela não vê uma saída. Só que a vida ela é cíclica, não existe isso, né? Eu brinco que, já falei isso outras vezes, não tem saída, o beco é sem saída, você dá marcha ré, então tem uma saída, você vai sair de lá. E o 9 de espadas fala das criações, espadas fala dos processos mentais e também tem as criações mentais. Então o 9 ele fala assim, como eu crio isso, como eu tenho a capacidade de criar as minhas paranoias também. Então isso, se a pessoa ela entra, né, nesse caldeirão da negatividade, da desesperança, se ela é capturada por isso, provavelmente aquilo que vai acontecer lá na frente não vai ser algo positivo. Por quê? Porque é algo do destino? Às vezes é algo do destino, mas às vezes eu usei toda a minha criatividade, todo o meu empenho para vivenciar essa coisa horrorosa, né? Então é importante isso. Então nesse jogo o que a gente vê? As pessoas estão me vendo apavorada e eu termino ali o jogo com 10
paus que é sobrecarregado. Então, o olhar do outro ele não estava errado nessa situação especificamente sobre mim. Seria interessante, talvez, poder olhar, né, assim, nossa, você tá me vendo assim? Não tô, e de repente parar para refletir antes de chegar ali no final daquela forma, né, tão sobrecarregado, ok? Vamos entrar em contato com o naipe de copas. Naipe de copas, a representação, né, do elemento seria o elemento água, que fala dos sentimentos, da intuição, do inconsciente, dos encontros amorosos, não só encontros amorosos ali, né, do amor da minha vida, como até a forma como eu me relaciono amorosamente com o meu trabalho, com a minha vida, com o lugar que eu moro. Você pode fazer a pergunta que você quiser em termos afetivos com esse naipe, tá? Então vamos conhecer cada cartinha. Todo as de todos os naipes, ele representa um potencial. Então quando a gente está falando de copas, a gente está falando quando falamos do as e falamos de copas, seria o potencial para lidar com as questões afetivas, com as questões emocionais. Então o as de copas, qual situação? Onde que ele apareceria? Deixa eu ver aqui, eu tô com um copo, né, de água, vamos imaginar. Eu estava alheia a toda essa questão, eu estava num momento onde eu precisava ser bem prática, usar muito a cabeça, usar minha criatividade, meu potencial de ação. Então, olha, eu estava em espadas, estava no elemento fogo, eu tinha que concretizar, estava no elemento terra, mas essa parte dos sentimentos estava me atrapalhando, então não estou utilizando. E daqui a pouco, o que eu percebo? Eu dei um suspiro, assim, eu estava ouvindo uma música, aquela música me tocou. Quando eu vi, né, algo abriu. O que seria? Surge, olha, copas, então taça, né? A gente pode ver o 4 de taças também, ou 4 taças, né? Ou copas. Surge ali um recipiente, um receptáculo, para que o conteúdo possa entrar, o conteúdo do universo. Então, algo abriu em mim, né? Não só o meu discurso, mas energeticamente. Algo aconteceu, que vontade de estudar uma coisa que eu esteja muito apaixonado, que vontade de namorar, que vontade, né, assim, então, de me olhar novamente também, falaria, né, também em Copas a gente vai ver. Então o Ais, ele fala disso, de um prenúncio de abertura para as relações e, inclusive, para as relações amorosas. Então, quando eu abri, né, existe aquela frase interessante, coloque os pés que o universo coloca o chão. O que acontece? Acontece no 2 o encontro. Então, opa, encontrei, né? Começam a surgir pessoas, ou surgiu uma pessoa, ou eu própria fiz um movimento, comecei a sair de casa, pedi para alguma amiga, algum amigo me apresentar alguém, fui num aplicativo conhecer alguém, fiz um movimento e encontrei, né? Ou viajei, cheguei num lugar e me encantei por um lugar. Então esse encantamento, né? Esse olhar mais poético, mais romântico sobre a vida, isso em termos de vivência, né, da experiência, isso começa a acontecer. Então, evoquei aquele amor para o universo e o amor me responde de um modo objetivo, né? Fora da minha vida, dentro estava aberta, fora apareceu. Então é interessante. O 2 de copas, ele falaria de uma fase boa para relacionamentos, boa inclusive para parcerias, pode ser de trabalho, uma sociedade, é interessante. O 2 de copas, ele lembra um pouquinho, se na jogada saiu o 2 de copas e a temperança, com certeza está falando de reconciliação. Então ali é quando uma dupla interessante, ela faz as pazes, então aquilo que precisava morrer, né? Lembra que antes da temperança vem a carta da morte. Então a configuração antiga, ela não existe mais, existe a nova, que ela é muito melhor
para todas as partes e dali inicia algo, existe aquela reconciliação e provavelmente seja uma reconciliação nessa nova configuração que vai durar um bom tempo, tá? O 3 de copas falaria do quê? Aí assim, começou o namoro, né? Aí é namoro, é a sensação de estar apaixonado. Aí eu não tô mais empolgada, agora eu já tô apaixonada, tô me sentindo correspondida, né? O outro tá correspondendo. Pode ser, o 3 ele é o início de algo. Então, começou o namoro, ou eu descobri que eu tô grávida, ou fui pedida em casamento, tá? E até aceitei, então o casamento acabou de acontecer. Então é aquele momento onde todas as ilusões, onde, né, toda aquela esperança em relação ao novo, eles estão presentes. Pegando o tarô mitológico, aqui o baralho mitológico, né, ele é representado pelo mito de Eros e Psique, né? Quem comprar o baralho, quem conhecer o mito, vai vendo. E aqui é um momento do casamento de Eros e Psique, só que a Psique ela se casa e ela é muito feliz, até isso depois, né? Eu já estou adiantando, mas aqui nesse momento ela se casa e ela é uma humana e ela se casa com um ser divino, que é o Eros. E ela não pode vê-lo, nós não podemos olhar diretamente para uma divindade. E além dela não poder olhar diretamente, ela não sabe mesmo quem é o marido. Então, simbolicamente, como é que isso entra, né, nessa posição? Aqui é uma carta linda, mas a gente pode perceber que ela está aqui muito feliz e ele está atrás dela. Esse momento do estar apaixonado é aquele momento onde a gente não vê os defeitos do outro, né? Que eu não sei nem se são defeitos, o outro ele vem com características, assim como nós temos as nossas, que, se eu sou uma pessoa que falo muito, tem gente que vai achar isso o máximo, você é tão espontâneo, eu sou tão calado, eu me apaixonei por você por isso. E tem quem vai falar, cara, eu não suporto, você não para de falar e tal. Então, assim, a gente precisa dar, né, mais tempo, inclusive, né, já quase chegando na próxima carta, porque ela vai levando muito a outra, né, e aí um processo todo, eu tenho que me segurar para não já estar lá na frente, aqui na décima, né, no 10 de copas, mas o 3 ele fala disso, de toda esse sentimento bacana, dessas novidades, são novidades boas, em relação ao amor, concretizadas e compartilhadas. Então, aquilo é recíproco, né? O outro também conjuga com você, compartilha com você daqueles sentimentos, compartilha com você também daquelas projeções, e isso é algo que mais à frente pode causar alguma alteração na relação. Então, vamos falar logo disso. 4 de copas. 4 de copas é a carta das caraminholas. Então, tudo muito bom, tudo muito bem, só que aí aquele torpor, ele vai passando e eu vou entrando em contato com a rotina, né? Com aquela rotina que não tem mais... toda hora eu mandava mensagem, eu via uma coisa, olhava um bombom, comprava, chegava para a pessoa. Eu também mando menos mensagem, eu também compro menos bombom, mas eu só vejo que o outro não está fazendo isso. E aí começam as caraminholas, né? Na verdade, eu estou me sentindo mais entediada, porque toda aquela adrenalina, endorfina, serotonina, todas essas inas, elas, a produção diminuiu um pouco. E agora, caramba, eu tô numa abstinência dessas inas e, né, entrando em contato ali com o cotidiano, com a rotina, né, a ina agora é a rotina. E aí começam as caraminholas. Então, o 4 de copas é uma carta que pode falar de tédio dentro de uma relação, pode falar até de traição também. Cuidado, pode também. E pode falar de uma traição que é muito interessante, que é uma traição nossa ou do outro em relação a gente, por expectativas irreais. Então, né, os véus das projeções, eles estão
com o contato diário, com um contato mais estreito, com o teste aí, né, a relação quando é testada pelo tempo, ela, né, vai ultrapassando ali os véus de Maia, das ilusões, e a gente tem que olhar para aquilo. Então, é interessante aqui, aparecem as irmãs invejosas da psique, que ela está muito feliz, né? E elas colocam caraminholas, e o que essas irmãs elas representam? Assim, são camadas mais antigas do nosso psiquismo, tá? Onde a gente precisa ir a fundo nessas caraminholas. Faz sentido? Não faz? É? Não é? Então, assim, a gente também, né, mais uma vez, não pode ficar alheio àquilo, tem que fazer as perguntas certas para o outro e as perguntas certas para a gente, mas para tentar diluir aquela situação. Então, é uma carta um pouco incômoda, pode falar também de fofoca. Então, se você está chegando e falando da sua relação para todo mundo, ou postando muito aí nas redes sociais, eu e meu amor, menos, né? Vamos nos resguardar. 5 de copas, né? Então, quando a gente vai se confrontando com isso, quando há uma traição ou quando a gente percebe que o outro não é aquilo que eu achava que é igual, né, idêntico a mim, eu coloquei uma blusa azul, ele também é minha alma gêmea, quando eu descubro que não é, que o outro é o outro, o que acontece? Às vezes acontece uma ruptura. No mínimo acontece uma ruptura na relação como ela era até então. Então aqui é quando de repente aconteceu algo, ou eu fiz algo, ou eu fui mexer no computador do outro, ou eu fui falar de alguém para fazer ciúme, e o 5 de copas ele traz um arrependimento. Né? Eu fiz alguma coisa porque eu estava desconfortável também, então a pessoa tem que se perdoar, ela tem que ir para a origem ali. O que me fez criar isso? Olha, fez criar porque você tinha um desconforto. Então você tem que aprender que de repente você tem que lidar com desconforto e o outro não tem nada a ver com isso, ou o outro estava te deixando inseguro ali e você foi além e você viu aquilo que precisava ser visto. Então o 5 de copas ele pode falar de uma crise na relação, ou até de um afastamento, de uma ruptura, mas é uma carta, aqui no baralho, a gente pode ver, são 5 taças, então 4 taças caíram, né? O líquido ali ele derramou e tem uma taçazinha ainda em pé. Então é aquele momento onde a relação ela se desgastou, mas ainda tem salvação. Só que a gente vai ter que ser mais astuto, a gente vai ter que ser mais generoso, a gente vai ter que botar uma energia muito maior, porque tem muito menos ilusão agora do que havia, né, em termos de ilusão lá para trás. Aqui no mito seria o momento onde a psique ela descobre com quem ela casou, né, que ela casa com Eros. Então assim, ela faz uma infração porque tinha um trato, ele fala, você tem tudo, todas as noites eu virei ficar com você, você mora nesse lugar incrível, você é uma mulher que será sempre amada, mas você não pode me ver, né? Aquilo, eu não posso ver o parceiro. E as irmãs falam, não, você tem que ver, e ele deve ser um monstro. No oráculo estava que você casaria com uma criatura não humana, ele é uma serpente, e aí ela vai averiguar, mas isso precisa acontecer, né? As irmãs elas tinham uma intenção, mas era algo necessário nesse momento. Então a psique ela quebra a regra e o Eros vai embora. Então é aquele momento do arrependimento, né? No 6 de copas, o que acontece? De algum modo, com toda essa ruptura, com perda, mas a verdade vem à tona. A partir da verdade, nós podemos ter mais recursos para lidar com aquilo que existe de fato. Então isso é interessantíssimo. Se eu vou voltar a me relacionar com aquela pessoa, ou se eu tive esse aprendizado para não cometer os mesmos erros, ou para tentar acertar mais no meu próximo relacionamento, tudo isso é um ganho, né? No 6 de copas, o que a gente encontra? 6 de copas ele é a carta da nostalgia, é aquela carta assim de lembrar para aquele, né, daquele amor. E o que essa carta traz? Não é uma carta ruim, é uma carta interessante. Ela fala que aquele amor daquela forma está irremediavelmente perdido. Acabou, não tem mais. Então, ou você não tem mais aquilo daquela forma com aquela pessoa,
Mas, né, se vocês voltarem, vocês vão voltar de um modo mais adulto, de um modo mais interessante, melhor, com mais consistência, com menos projeção, ou esquece aquela relação ali, não tem mais como colar nada, não tem como, e está vindo, né, algo aí para você, uma nova oportunidade, num futuro bem próximo. Essa carta ela ainda dá um tempo, né? Ela pressagia aí que aquilo que você tinha não dá para ter mais, mas no futuro bem próximo, algo está chegando e algo 1000 vezes melhor que aquilo. Essa carta, na minha experiência, o que eu vi também? Às vezes a gente fica, ai, fulano, fulana, e fica naquela nostalgia, que às vezes a saudade, a nostalgia é da relação. Eu tenho saudade da relação, não é do fulano, não é da fulana, mas de como eu me sentia naquele momento que eu estava me relacionando. Então, também poder ter esse discernimento é interessante, porque aí eu não fico tão fixada naquela pessoa e eu percebo que o que, né, as minhas emoções elas estão comunicando é que assim, não, eu quero namorar sim, ou eu quero uma relação estável novamente sim, tá? Eu gostava, eu tinha muita saudade quando eu era casada, né, quando eu morava juntinho. Mas você tem saudade de morar junto ou você tem vontade de voltar com aquela pessoa? Porque eu acho que vai ter uma relação com outra pessoa que vai dar mais certo pra frente. Então o 6 ele fala disso, tá? No 7 a pessoa aceitou, né, um pouco ali, e ela entendeu que ela tá aberta e que outras pessoas podem vir. E o que acontece? O 7 de copas são infinitas possibilidades. Assim, vocês conhecem aquele instrumentozinho que se chama caleidoscópio? É um caleidoscópio de possibilidades, tá? Então a pessoa ela está ali bombando. É uma carta positiva, é muito legal. Ela tem uma ressalva que assim, quando muitas opções aparecem, fica algo um pouco, a tendência é que a gente perca um pouco o foco. Né? Lembra da carta da estrela? A estrela tem isso, né? Então tem uma alegria, parece uma borboletinha, ela vai ali, mas a gente não consegue segurar e às vezes fica um pouquinho sem foco. Então assim, foca um pouco. Que bom que tem muitas possibilidades, que bom que você está se sentindo feliz e vislumbra aí tantas coisas novas, mas agora vamos afunilar para não pulverizar tanta energia, tá? Aí, o que acontece, né? Chegamos ao 8 de copas, assim. Então, o 8 de copas é uma carta um pouco preocupante, mas na verdade é uma carta fundamental. No 8 de copas, o 8 de copas fala da necessidade de abrir mão, de entregar, né? Essa carta, ela tem uma frase interessante que é assim: caminhamos de mãos vazias em direção ao desconhecido. No mito de Eros e Psique, seria um momento onde Psique ela tem uma última tarefa, que a Afrodite ela, né, passa para Psique. A Psique tem que entrar no Hades, então no mundo das trevas, no mundo dos mortos, para pegar um produto com a Perséfone. Então, assim, aquele momento de, nossa, mergulhar ali na desesperança daquele relacionamento. Precisa, né? Eu tenho uma amiga, foi minha aluna, assim, gosto muito dela. Se ela assistir essa aula, ela vai lembrar, e hoje ela vai rir, mas há anos atrás ela tinha uma relação que se arrastava. Ela estava muito mal, idas e vindas, e a gente conversando, fomos beber um chopinho. Aí eu falei assim: amiga, olha, 8 de copas. Ela, 8 de copas? Eu falei, abre mão, entrega, olha, deixa rolar, entrega para o universo, não faz mais esforço nenhum, deixa vir. E assim, o namorado dela não era, digamos assim, a pessoa mais bonita da face da Terra. Aí ela, meu Deus, mas se eu abrir mão, ele vai logo estar com alguém? Eu falei, amiga, acorda, ele não é o Brad Pitt, assim. Então virou essa frase depois, para todo sempre, em todas as nossas relações, quando uma queria dar força para amiga, ele não é o Brad Pitt.
Ele não é o Brad Pitt, é assim, é uma libertação tão grande, sabe? Então o 8 de copas fala disso. Entrega para o universo, não tem mais nada que você possa fazer. E às vezes numa tentativa de voltar, de salvar a relação, a gente tentou ser amorosa, a gente deu prova de amor, mandou cesta de café da manhã, sei lá, né? Fez tudo, performances sexuais e a coisa não aconteceu. Às vezes o que falta fazer é não fazer nada. Então o 8 ele fala, desiste. Mesmo que lá na frente a coisa volte, mas você precisa desistir, tá? Mesmo que você vá pro Hades, mesmo que você deprima, em algum momento você deprime, mas sai renovado. E aí a gente encontra, eu vou falar das duas juntas até, porque lógico que na tiragem das cartas elas saem bastante e elas saem mostrando algo bem interessante, mas normalmente a gente está num contato muito superficial, é muito difícil quem consiga chegar, né? Se a gente fosse pensar em termos de iluminação espiritual, a gente poderia fazer uma equivalência com a parte amorosa mesmo, né? Porque a paixão, né? As vivências viscerais, o ter certeza que ama, a gente conhece bastante o sofrimento, a traição, ou de um lado ou do outro, projeção, tudo isso a gente conhece. Mas o amor mesmo, o amor de aceitar o outro como ele realmente é, de poder olhar para o outro como ele é. E é interessante que isso a gente só pode fazer passando pelas decepções mesmo, né? Tirando todas aquelas projeções, todos aqueles véus, que seria um amor incondicional, não submisso. Um amor incondicional porque eu não quero transformar o outro num objeto de desejo meu. Eu quero me relacionar com o outro e para isso eu aceito ele exatamente como ele é e exatamente por isso eu consigo amá-lo. Antes disso, de atingir esse patamar, não é amor. Você quer alguém para te satisfazer de alguma forma, para manipular, para suprir algo que você não consegue suprir em você. Então o 9 de copas, né, é aquele momento onde assim, a psique ela completa as tarefas e surpreendentemente, né, porque a Afrodite deu as tarefas ali para ela não sobreviver, essa humana aí, quem ela pensa que é, e ela consegue cumprir as tarefas, tem ajuda divina também, né, por um outro lado, e ela consegue então transcender, ela se torna imortal. E isso seria o quê? Uma integração, independente de uma relação com um elemento externo, fala de uma integração, de uma excelente relação entre o meu feminino e o meu masculino. Aqui é um momento onde eu lido bem, né, com a minha pessoa, eu me admiro, eu me relaciono com as minhas sombras de uma forma acolhedora. Eu sei também que ali é um lugar que é meio complicado em mim, que eu, né? Então ali tem um conhecimento interessante que quando eu consigo encontrar o outro, e geralmente vai se aproximar um outro e vai fixar, que esteja numa batida parecida com essa também, tá? Então o 9 de copas fala disso, né? De uma contemplação. Aí não é mais o casamento, o pedido de casamento ou o início do casamento, aí já é a validação daquele amor mesmo, né? Não importa o que aconteça, ali já é um amor mais sublime. E o 10 de copas é a sensação de contentamento. Então é muito difícil alguém conseguir viver uma relação, entre aspas, plena, porque acho que somos seres, né? Somos seres, acho não, em processo, então não existe um fim, mas a gente não consegue chegar numa relação mais madura, amorosa, de fato, mesmo que esse amor ele também esteja em processo, mas né, quando você consegue chegar lá, se você não atingiu esse tipo de relação com você próprio, tá? Então o 9 de copas e o 10 de copas seriam as melhores cartas. Quando elas saírem, nossa, excelente pro amor, maravilhoso, mas não necessariamente quer dizer que a gente chegou já nesse patamar. Mas ó, já tá com passe livre para ir tentando treinar, né? Chegar mais lá, tá?
Aqui a gente começa nas figuras, nas 4 figuras. Então, família real do naipe de copas, de todos os naipes, né? Mas a gente está em copas agora, pajem, que seria a criança, cavaleiro, o jovem, rainha, o aspecto do feminino, e rei, o aspecto do masculino, dos domínios amorosos, dos domínios do inconsciente, daquele lugar onde a razão ela não cabe tanto, né? Mas que tem faz muito sentido. Não há razão, mas tem sentido. Então, o pajem de copas, ele aparece como o princípio do amor. Ele pode representar, em termos de previsão, sim, também o início de um namoro, uma paquera, também uma gravidez, alguma coisa, um início. Pajem é um início. Todo pajem, ele lembra muito, mas de uma forma um pouco mais refinada, o ás. Então, no ás de copas, algo abriu, né? Surgiu ali o recipiente para o conteúdo poder entrar. Aqui seria quase como se o efeito desse conteúdo que entrou, ele aparece aqui, né? Numa forma mais humana. E o pajem, ele fala de tudo isso, desse amor, mas que começa pelo amor próprio, pelo amor de mim para mim mesmo. E que essa sensação, como se fosse uma plantinha que acabou de germinar, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ser bem nutrida, porque da mesma forma que começou, né, é uma criança, então a criança ainda está ali, né, ela é frágil, ela pode desaparecer. O cavaleiro de copas, e aí, né, quando encontramos cavaleiro, rainha e rei, vamos para a astrologia só um pouquinho e são então 4 elementos, 4 naipes, cada naipe representa um elemento e dentro desse elemento a gente encontra um signo, né? São 3 signos em cada elemento. Então, cavaleiro de copas, alguém do signo de peixes, não necessariamente um homem, numa leitura de cartas. Então, pode ser um rapaz amoroso, romântico, aquele que compra o barulho mesmo das mulheres, tá? Um cara sensível, bacana, mas tem um caráter ali de herói, tá? Ele também vai enfrentar, tá ali. Ou pode ser alguém do signo de peixes, sendo homem ou mulher, na marcação de um jogo. Voltando para a cruz céltica, abrimos a cruz céltica, são 56 cartas, e nós temos, olha, então 12 figuras contando com pajem, mas tirando nós temos, 12 figuras sem o pajem e com os pajens 16. Então 56, 16 nós temos 40 que não são figuras. Quando você tira uma cruz céltica de 10 cartas que aparecem ali 3 figuras, 4 figuras, às vezes tem 6 figuras, nossa, quanta gente, né? Assim, às vezes fica até meio embolado, tem muita gente se metendo, não que seja ruim. Eu tô trabalhando num projeto grande, ou a minha família é muito grande, ou sei lá, né, tem a minha família e do meu companheiro, da minha companheira, e vamos fazer uma viagem todos. Ok, faz sentido, mas geralmente é uma confusão ali, tá? Então, vamos voltar aqui. O cavaleiro de copas, ele falaria de alguém com essas características, ou né, românticas e tal, mas também heróico ali, ou do signo de peixes, e pode falar o quê? Em todas as figuras vão trazer essa característica de alguns elementos que estão em mim e que de repente o outro surge como um detonador, como um catalisador desses sentimentos em mim, tá? Então aí entra a complexidade das figuras. Pode ser um evento, pode ser uma pessoa, pode ser que eu esteja vivendo aquelas características em mim, ou pode ser que surja alguém que ecloda, né, seja um catalisador ali dessa vivência em mim. A Rainha de Copas é uma carta, todas as rainhas, né, são bem interessantes, esse universo do feminino, que também serve para homem ou para mulher, e fala daquele momento de estabelecer uma relação mais
clara ou mais íntima, mesmo que não seja tão clara, ainda mais em se tratando de rainha de copas, com o feminino. Então, numa tiragem para um homem, pode ser uma mulher, pode falar da mulher interna nele, então dele começar a prestar mais atenção na intuição, nos sonhos, nas ciladas que de repente ele se coloca, né, na espiritualidade. Então poderia ser isso. Para uma mulher, então, poderia significar aquele momento onde ela para se perceber. Para a mulher, pode ser aquele momento onde ela para se perceber novamente. Um momento onde, para que ela se perceba, às vezes ela se percebe através de uma rival. Então é interessante, essa carta ela pode falar de uma rival, que é uma forma, como que eu lido com isso? Eu abro mão se tiver uma concorrência, eu sou competitiva, ou o que ela tem que eu não tenho, são formas de eu olhar para mim também, né? Essa carta, a Rainha de Copas, no tarô mitológico, ela é representada pela Helena de Troia, e a Helena é uma história interessantíssima. Ela é uma humana, mas seria a humana mais bonita aí do universo. Na carta dos enamorados, nos arcanos maiores, eu falei um pouquinho dela. Ela era casada com Menelau, e Afrodite, né, quando o Paris escolhe a Afrodite como a deusa ali mais interessante, para que ele possa ganhar o amor da mulher mais bonita do mundo, então ela larga o marido e fica com Paris apaixonada, e isso, né, deflagra a guerra de Troia, uma tragédia. E quando Paris morre, que o Menelau chega, que é o marido dela, e, né, vai matá-la, porque aquela traidora, né, todo mundo sabia que ele, né, era o marido traído. Ele não consegue, ele se rende. Então, né, é um aspecto do feminino que não necessariamente ele é sedutor também, mas ele é perturbador. Então é aquilo, né? A pessoa sonha com a pessoa, fica ali, tem que fazer contato com esse aspecto, que é o aspecto dos sentimentos, da intuição, do inconsciente, tem que fazer, tá? Essa carta ela falaria disso. E o Rei de Copas vem falar de um aspecto, voltando, Rainha de Copas, signo Escorpião, né? Tá na cara, e o Rei de Copas, que representaria aqui o signo de Câncer. Então, ou um homem com as características que eu já vou falar, ou um homem ou uma mulher do signo de Câncer, marcando ali, né, o jogo da pessoa. Então, o Rei de Copas pode ser alguém que trabalhe na área de saúde, pode ser um assistente social, pode ser um psicólogo, ou um homem muito benevolente, até altruísta, um bom conselheiro. Mas isso pode tamponar a capacidade dele resolver as próprias questões emocionais. Então pode ser uma forma dele estar protegido da própria capacidade de entrar numa relação e de se aprofundar. Então é alguém com muita capacidade, mas que às vezes fica muito na teoria, se põe ali muito dedicado às pessoas ou a algumas causas, né? Vamos salvar os animais, Greenpeace, uma pessoa super engajada, e ali tem buracos nele próprio que ele não consegue dar conta de aprofundar, de curar as próprias feridas. Então, o Rei de Copas é um homem amoroso, um homem bacana, mas sofrido, com cicatrizes, e que o lado negativo seria alguém que não aprofunda com tanta possibilidade aí de aprofundamento, né? Ficamos com o naipe de copas e nos vemos na próxima aula.